Salve, salve! Começando mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Acho que vocês já entenderam sobre o que a gente vai falar. Scooby-Doo, como surgiu o desenho, por que ele foi criado, esses e outros mistérios e curiosidades no vídeo de hoje. Scooby-Doo! E hoje eu vou te falar sobre os bastidores e a história de um dos meus desenhos preferidos, Scooby-Doo! Scooby-Doo! Cadê você? Scooby-Doo é um dos desenhos mais famosos de todos os tempos. Já passou por vários canais de TV, CBS, ABC, Warner, Rede Manchete, Globo, SBT, Tooncast e, claro, Cartoon Network, onde virou até garoto propaganda. E às vezes a Cartoon Network fazia umas coisas bizarras, tipo colocar os personagens para dar uns conselhos para as crianças. Durante todos esses anos, muita gente já me parou para perguntar: Fred, e esse cachecol, hein? E eu sempre respondo a mesma coisa: vá meu chapa, seu monte de preocupe-se com a sua própria vida. Eu visto o que eu quero e ninguém tem nada a ver com nenhuma, deu para entender? Então, não tenha medo de se expressar. E lembre-se, estilo em primeiro lugar. Bom, oficialmente existem 6 pessoas que são reconhecidas como as criadoras do desenho. William Hanna e Joseph Barbera, responsáveis pelos estúdios Hanna-Barbera. Fred Silverman, chefe de programação infantil da CBS. Joy Ruby e Ken Spear, roteiristas da Hanna-Barbera, que criaram as histórias de Scooby-Doo. E Yao Takamoto, o grande desenhista do desenho, que também trabalhava na Hanna-Barbera. 6 pessoas que tiveram que trabalhar juntas, mas como elas se conheceram? De quem foi a ideia? Quais foram as inspirações para fazer esse desenho? Essas e outras respostas é o que eu vou te contar no vídeo de hoje. Estamos de volta com Esta é a Sua Vida, Scooby-Doo. Agora é hora de olharmos para a infância do Scooby-Doo. É mesmo? É isso aí, Scooby. Procure lembrar dos bons tempos da época em que nós éramos crianças. E para você entender como tudo começou, eu preciso te explicar um pouco do contexto daquela época em que o desenho foi criado. Estamos na década de 1960. Os Estados Unidos passavam por grandes transformações e uma delas era a popularização da TV. Os canais investiam em novos programas que chamassem a atenção e ganhassem audiência. E uma das estratégias foi usar desenhos animados para ganhar a audiência das crianças. Nessa época, um canal de televisão chamado CBS contrata um jovem talentoso chamado Fred Silverman. Guarde esse rostinho e esse nome porque você vai ouvir falar muito dele nesse vídeo. Silverman foi contratado pela CBS com uma missão: montar uma programação dedicada para as crianças. E assim ele pediu que a CBS reservasse os sábados de manhã para que ele pudesse usar só para passar desenhos animados para as crianças. Fizemos uma pesquisa e descobrimos que o sábado de manhã seria o horário ideal para passar desenhos animados. Durante a semana, a criança está na escola, tem outras atividades. Domingo de manhã, as famílias iam para a igreja. A grande maioria respondeu que sábado de manhã tinham o tempo livre. Com isso, a CBS montou uma programação para passar desenhos animados todo sábado de manhã. E a CBS tinha um grande desafio, porque ela precisava colocar desenhos para passar das 8 da manhã até o meio-dia, ou seja, eram 4 horas de programação. E a pergunta é, aonde arrumar tanto desenho para passar? A solução foi fazer uma parceria com a Hanna-Barbera. E por isso, quase todos os desenhos que passavam na CBS eram com o selo Hanna-Barbera. Clássicos como Dom Pichote, Pepe Legal, Zé Colmeia, Os Herculoides, Corrida Maluca, Space Ghost, Maguila o Gorila
e Homem-Pássaro. A parceria entre a CBS e a Hanna-Barbera vinha fazendo um relativo sucesso. A audiência do canal estava indo bem, mas havia um problema. O canal concorrente, a ABC, também estava fazendo sucesso e também com desenhos da Hanna-Barbera. Aliás, a ABC transmitia os 3 maiores sucessos da Hanna-Barbera na época: os Flintstones, os Jetsons e Jonny Quest. Ou seja, a CBS estava perdendo para o canal concorrente e ninguém gosta de perder para o concorrente. E para piorar, teve mais um problema. Muitos pais começaram a reclamar e a protestar que os desenhos que passavam na CBS eram considerados violentos demais para crianças assistirem. E nesse momento você deve estar se perguntando assim: nossa, mas que desenhos que eram esses tão violentos assim que passavam nos anos 60? Desenhos como Os Herculoides, O Homem-Pássaro e Space Ghost eram criticados por mostrarem muitas lutas e muitas brigas, e muitos pais começaram a proibir os seus filhos de assistir a CBS. Problemão para a CBS resolver. Não só para a CBS, mas também para a Hanna-Barbera, que não aguentou a pressão e cancelou esses desenhos. E por isso que eles têm poucos episódios e alguns têm poucas temporadas, porque eles foram cancelados por pressão de serem violentos demais. E bom, aqui chegamos em um momento decisivo na nossa história. A CBS estava com a audiência caindo, perdeu vários programas que foram cancelados porque eram violentos. Então, o que o Fred Silverman pensou? O momento era difícil e eu precisava encontrar um desenho que agradasse tanto as crianças como os seus pais. Eu precisava achar um desenho que tivesse bom humor. Foi quando a Filmation me apresentou sua nova produção, The Ark Show. Era isso que precisávamos. E assim, em 14 de setembro de 1968, estreava na CBS The Ark Show. Basicamente, a ideia do desenho era sobre um grupo de adolescentes que tinham uma banda de garagem e ao mesmo tempo levavam uma vida normal no colégio. E o legal é que a banda no desenho tinha músicas próprias, criadas exclusivamente para os episódios, como foi o caso da música mais famosa, Sugar Sugar. Sugar Sugar fez tanto sucesso que acabou indo tocar nas rádios dos Estados Unidos. Ficou um mês como a música mais tocada nas rádios dos Estados Unidos, olha só isso! Imagina isso, a música de um desenho era a música mais tocada nas rádios. E aí depois era tanto sucesso que a CBS criou uma banda de mentirinha para fazer shows tocando as músicas do desenho. E esse desenho fez um enorme sucesso e trouxe de volta a audiência da CBS, que virou líder de audiência. E aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas por que você me contou tudo isso? Porque foi a partir desse momento, que surgiu o Scooby-Doo. Olha o que aconteceu. Com o grande sucesso do Ark Show, Fred Silverman agora queria trazer um novo desenho para a CBS, para que o canal continuasse líder de audiência. Então o Fred Silverman, ele queria criar um novo desenho que fosse inspirado ou baseado no sucesso que foi Ark Show, que basicamente era um grupo de adolescentes que tinha uma banda e lidavam com os problemas do dia a dia. E aí ele pediu uma reunião com o William Hanna e o Joseph Barbera. Eu queria criar um novo desenho para passar na CBS e sabia que William Hanna e o Joseph Barbera eram as pessoas certas para fazer isso. Ele veio até nós e apresentou sua ideia: criar um desenho sobre um grupo de adolescentes que teriam uma banda de garagem, algo bem parecido com o que era The Ark Show. Só que ele trouxe um elemento novo: esse grupo de adolescentes deveria resolver mistérios entre um ensaio e outro da banda. Assim surgiu o conceito inicial do que seria Scooby-Doo. Um grupo de 5 amigos que teriam uma banda de rock e precisariam resolver mistérios.
E a ideia dos mistérios dentro do programa veio porque o Fred gostava de um antigo programa que tocava nas rádios, chamado I Love Mystery. Ele foi uma série que fez muito sucesso nos rádios nos anos 40. Contava a história de 3 amigos que tinham uma agência de detetives e viajavam pelo mundo caçando monstros e resolvendo mistérios. Já pegou a ideia, né? Amigos, agência de detetive, caçando monstros. Hã? Yes, sir, Jack. A bunch of doggone heroes. Every doggone one of us. Oh, look here, Doc. Yeah, I know how you feel, Reggie. I wouldn't believe it myself. Only here it is, spread over the front pages of every newspaper in the country. Em cima disso, eles começaram a trabalhar a ideia do desenho. E é aqui que entram em cena mais 3 pessoas. Joey Ruby e Ken Spear, escritores e roteiristas da Hanna-Barbera, e o Iwao Takamoto, o grande desenhista da Hanna-Barbera e que futuramente viria a ser o criador do personagem Scooby-Doo. O que aconteceu então? Essas 6 pessoas se juntaram e começaram a desenvolver a ideia do desenho. Olha que interessante o conceito inicial. Num primeiro momento, o desenho se chamou Mysteries 5. Contava a história de um grupo de 5 amigos que tinham uma banda de rock e quando os amigos não estavam fazendo shows, eles estavam resolvendo mistérios assustadores envolvendo fantasmas, zumbis e criaturas sobrenaturais. E haviam 2 grandes problemas com essa ideia inicial. O primeiro é que estava parecido demais com Ark Show. Inclusive porque no Ark Show a banda também eram 5 amigos e um cachorro. O segundo problema é porque envolver fantasmas e zumbis de verdade poderia ser assustador demais para as crianças. E aí o projeto foi apresentado e a CBS recusou a ideia. E é aqui que Scooby-Doo começa a nascer de verdade. A CBS queria um desenho que tivesse bom humor e que pudesse ser assistido por toda a família. E realmente, zumbis e fantasmas poderiam assustar as crianças. Mas aí pensamos, e se fossem pessoas reais usando máscaras? Isso poderia ser cômico. A partir disso, a Hanna-Barbera abandona a ideia de uma banda de rock, abandona a ideia de fazer zumbis e fantasmas de verdade, ou de envolver coisas sobrenaturais, e deixa apenas um grupo de 4 adolescentes que teriam que resolver mistérios, onde os monstros eram na verdade pessoas reais. Peraí, Andrei, peraí! Eu ouvi direito? Você disse 4 adolescentes? Mas os personagens não são adultos? Eu vi, o Fred até dirige um carro. Sim, aqui nos Estados Unidos, com 16 anos, você já pode dirigir um carro. Enfim, eu vou deixar para o próprio criador do Scooby-Doo contar isso para você. Nós criamos um desenho que consiste de 4 adolescentes de personalidades e aparências diferentes. Então Joe Barbera disse, por que não incluímos um cachorro? E o maior que pude pensar na época era um cão dinamarquês. Eu consegui um efeito cômico de um dinamarquês. Assim como um queixo pequeno, enquanto os dinamarqueses que participam de competições têm um queixo vistoso. O traseiro reto eu inclinei. As pernas traseiras retas eu as curvei. Outro desafio da Hanna-Barbera era modificar os personagens para que eles não se parecessem mais tanto com os personagens do Ark Show. E para isso, eles foram em busca de uma nova inspiração. E encontraram isso na série de TV The Many Loves of Dobby Gillis. Ela foi uma série de TV que fez muito sucesso na CBS e falava sobre o dia a dia de um grupo de adolescentes, os seus problemas no colégio, romances, aventuras e aqueles clichês clássicos. Aliás, a série foi produzida pela própria CBS e talvez isso tenha colaborado para servir de inspiração para o pessoal da Hanna-Barbera. As semelhanças entre os personagens de Scooby-Doo e os personagens da série Dobby Gillis são muito boas. Dá pra ver que o Fred é baseado em Dobby, ambos são o líder do grupo, e Salsicha é inspirado em Maynard. Aliás, grandes semelhanças, os dois têm um belo cavanhaque, cabelos parecidos e são atrapalhados. Velma é inspirada em Zelda, ambas são inteligentes e calculistas, e Daphne é inspirada em Thalia, ambas são mais patricinhas e são mais bonitas. E uma coisa que muita gente se pergunta é da onde surgiu o nome Scooby-Doo. Como eu já expliquei lá no começo do vídeo, a ideia era que o desenho se chamasse Mystery 5. Mas depois, com todas essas mudanças que aconteceram, o pessoal da Hanna-Barbera sabia que precisavam de um nome novo e que fosse original.
E um dia, em um voo para Los Angeles, Fred Silverman conta que ouviu a canção Strangers in the Night, de Frank Sinatra, e uma parte especial dessa música não saía de sua cabeça. Aquele dooby-dooby-doo mexia com ele. E foi aí que ele teve a ideia de combinar as coisas e misturar Scooby com dooby-dooby-doo e virou Scooby-Dooby-Doo. Mas para simplificar tudo, ficou só Scooby-Doo. Versão de Frank Sinatra da música Strangers in the Night. Sinatra sempre terminava com seu dooby-dooby-doo. Eu acho que era isso. Dooby-dooby-doo, I think it was. And they sort of liked... E eles gostaram daquele som e acharam que uma coisa assim como o Scooby-Dooby-Doo cairia bem. would work well. And subsequently... E, consequentemente, esse veio a ser o nome dele. E assim, depois de muito trabalho, muitas ideias, muitas reviravoltas, finalmente, em 13 de setembro de 1969, estreava nas manhãs de sábado da CBS o mais novo desenho da Hanna-Barbera. Scooby-Doo, cadê você? Scooby-Doo, cadê você? E é legal porque o desenho segue a mesma fórmula desde que foi criado. O episódio sempre começa com um mistério envolvendo um monstro ou um fantasma que deixa algumas pistas pelo caminho e o grupo bola um plano para capturar o monstro. Depois de muita confusão, ele é preso e desmascarado. E aí é explicado, todo o mistério e como que o bandido fazia para enganar as pessoas. O desenho bombou, fez um enorme sucesso. E a CBS, tava feliz porque tinha acertado e era líder de audiência. Scooby-Doo foi um grande sucesso desde a primeira vez em que foi ao ar. Tivemos uma audiência tremenda e inimaginável no mercado atual. Isso aqui é muito interessante, olha só que legal. Vendo o sucesso que Scooby-Doo estava fazendo com essa fórmula de sucesso, os outros canais de TV dos Estados Unidos, eles tiveram uma ideia, eles pensaram mais ou menos assim, Eles chegaram para Hanna-Barbera e falaram assim: Puxa, Scooby-Doo tá bombando, hein, Hanna-Barbera? Você bem que podia fazer pra gente um desenho que fosse meio parecido, né? Ou seja, os outros canais de TV viram que Scooby-Doo estava dando certo, foram até a Hanna-Barbera e pediram para que ela fizesse novos desenhos que seguissem essa mesma fórmula de sucesso. Um grupo de jovens mais um animal que investigam casos misteriosos. E foi por isso que nos anos 70 a Hanna-Barbera fez vários desenhos parecidos com Scooby-Doo. Bicudo, o lobisomem, Goober e os caçadores de fantasmas, Capitão Caverna e as panteras, Shmo, a foca fofa e o clássico Tutubarão. Todos esses desenhos foram criados e inspirados em Scooby-Doo. Todos tinham um grupo de amigos mais um animal que precisavam resolver mistérios, capturar monstros, tentando misturar tudo isso com bom humor. Pois é, mas nenhum desses conseguiu fazer o mesmo sucesso que Scooby-Doo fazia. Puxa, esses garotos eram que nem nós. E uma coisa interessante é que se a gente reparar no desenho Tutubarão, ele é formado por um grupo de 4 adolescentes e um tubarão, que tem uma banda, e quando não estão fazendo shows, tocando música, eles estão fazendo o quê? Resolvendo mistérios e fugindo de monstros. Exatamente a mesma ideia inicial que foi sugerido para Scooby-Doo lá no começo. Então é muito provável que a Hanna-Barbera tenha pego essa ideia que foi recusada pela CBS e tenha usado aqui, adaptado ela um pouco. E aí virou Tutubarão. Não tem mais respeito! E você já se perguntou quantas séries de TV Scooby-Doo já teve? Talvez você ache tudo meio confuso, Porque às vezes aparece o Fred, a Daphne, a Velma, às vezes eles não aparecem, às vezes aparece o Scooby-Doo, às vezes não aparece. E aí depois eles viraram crianças e depois cresceram. Que bagunça é essa? Bom, até hoje Scooby-Doo já teve 14 programas diferentes ao longo de quase 50 anos de história. O problema é que aqui no Brasil as coisas passaram meio misturadas, sabe?
meio fora de ordem. Na Globo passava uma série, no SBT passava outra série, na Cartoon Network passava tudo junto, misturado. Então deixa eu mostrar pra você quais são essas 14 séries de Scooby-Doo, na ordem cronológica de lançamento. Tudo começou em 1969, com a primeira série lançada chamada Scooby-Doo, Cadê Você? É aqui que os nossos personagens principais aparecem. Essa primeira série teve 2 temporadas e um total de 25 episódios. E aí a série foi cancelada. E essa é uma história meio cabulosa, meio maluca, porque aconteceu o seguinte: o Scooby-Doo estava fazendo muito sucesso. Só que quando ele começava a passar na TV, tipo, a audiência subia, mas quando acabava o desenho, a audiência caía. Daí a CBS, analisando isso, pensou, chegou pra Hanna-Barbera e disse assim: vamos parar com o Scooby-Doo, Cadê Você? E vamos criar uma nova série que vai ser parecida, só que com histórias diferentes. E eu quero que cada episódio tenha 45 minutos. O que faz muito sentido, né? Eles queriam o Scooby-Doo passando na TV por mais tempo. E assim surgiu em 1972 os novos filmes do Scooby-Doo. E como esses episódios novos tinham 45 minutos de duração, o que a CBS fazia? Ela dividia ele em partes e colocava 3 intervalos comerciais. Assim, o desenho de 45 minutos rendia 1 hora de duração. Então agora Scooby-Doo ocupava 1 hora na grade da CBS. E não foi só isso não, esse novo desenho teve mais uma grande sacada. Os novos filmes do Scooby-Doo, além de repetir a fórmula de sucesso do desenho, agora também traziam convidados especiais para participar dos mistérios. Cada episódio tinha algum convidado especial. Tivemos a participação de Batman e Robin, a família Addams, os 3 Patetas, o Gordo e o Magro e vários outros. Isso ajudou a aumentar ainda mais a audiência do programa. E aí, nessa altura, Scooby-Doo já tinha se tornado um sucesso absoluto de audiência. Ninguém batia a CBS nesse horário, mas a ABC, o grande canal concorrente da CBS, não estava nem um pouco feliz com isso. E aqui surge de novo a figura do Fred Silverman. Você se lembra, que ele era o chefão lá da CBS? Então, em 1975, ele saiu da CBS em um processo milionário para ir trabalhar aonde? Na ABC. Para você entender mais ou menos, seria como se um cara muito bom que trabalha no SBT fosse contratado para trabalhar na Globo. E aí é lógico, o Fred Silverman, um dos pais, um dos criadores do Scooby-Doo, é óbvio que ele ia querer colocar Scooby-Doo para passar agora na ABC. Então o Fred se reuniu de novo com o pessoal da Hanna-Barbera e disse assim: mudei de emissora e agora estou trabalhando na ABC. Quero ter Scooby-Doo por lá. Preciso de uma nova série e ela precisa durar aproximadamente 1 hora. Um novo conceito de desenho foi criado, foi trabalhado. E em 1976, Scooby-Doo estreava pela ABC em um programa de 1 hora chamado O Show do Scooby-Doo e Bionicão. Basicamente era um programa de 1 hora dividido em 2 episódios de 30 minutos. Primeiro passava uma história do Scooby-Doo e depois passava uma história do Bionicão. E aqui uma novidade foi o aparecimento do primo do Scooby-Doo, o Scooby-Dão, que de vez em quando aparecia para ajudar a resolver os mistérios. Com o sucesso, a ABC queria mais, eles queriam mais. E aí tiveram a ideia de aumentar o espaço de Scooby-Doo na TV. Eles queriam agora um programa que durasse 2 horas. E aí surgiu em 1977 a série Scooby-Doo All-Star Laugh Olympic, aqui no Brasil chamado de Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos. Essa parte pode ser um pouco confusa para você, então concentra aí e presta atenção. Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos era um programa de 2 horas divididos por 5 desenhos. Começava com um episódio novo de Scooby-Doo, depois tinha um episódio novo do Bionicão e o Falcão Azul. Depois passava um episódio de Capitão Caverna e as suas amigas detetives, as Panterinhas. Depois vinha um episódio dos Ho-Ho Olímpicos.
e terminava reprisando os antigos episódios de Scooby-Doo, Cadê Você? E aí, olha que legal, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que Scooby-Doo, Cadê Você? Tinha sido cancelada depois da segunda temporada? Então, em 1978, a ABC pediu para Hanna-Barbera fazer uma nova temporada de Scooby-Doo, Cadê Você? E assim, 8 anos depois é que veio a terceira temporada, passando dentro do programa Scooby-Doo e os Ho-Ho Olímpicos, com uma abertura disfarçada, com o título O Show do Scooby-Doo. Scooby-Doo! Bom, e depois de tudo isso, depois de muitos anos de sucesso, líder de audiência, aconteceu uma coisa meio que inesperada. A audiência do Scooby-Doo na TV começou a cair. E a ABC não estava nada feliz com isso. E aí o Fred Silverman se reuniu com o pessoal da Hanna-Barbera e eles tiveram uma reunião e chegaram a uma conclusão. A fórmula de sucesso do Scooby-Doo, ela estava ficando meio manjada. Então eles acharam que se eles criassem uma nova série com elementos novos e mudando tudo que já existia, a coisa podia dar certo. Era preciso trazer alguma novidade, era preciso, fazer alguma coisa nova. E assim, em 1979, estreava a quinta série chamada Scooby-Doo e Scooby-Loo. Olá, eu sou Scooby-Loo! Scooby-Loo? Aqui conhecemos o sobrinho do Scooby-Doo, ou Scooby-Loo, um cãozinho corajoso, destemido e marrento. As histórias passaram a ser mais focadas em humor e bem menos em mistérios. Deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa ele comigo, deixa! Scooby-Doo! Só que essa tentativa de mudança não deu muito certo e o desenho não fez o sucesso esperado. E pior, se a primeira temporada já tinha sido ruim, a segunda temporada foi ainda pior. Porque a partir da segunda temporada, os criadores resolveram mexer em tudo para ver se conseguiam conquistar boas audiências de volta. E as histórias passaram a ter 7 minutos. Velma, Daphne e Fred deixam de participar da série e novos personagens aparecem. O desenho perdeu a essência de monstros e mistérios e passou a mostrar o dia a dia do tio e do seu sobrinho. E aqui a coisa começou a ficar bem bagunçada. O programa ia ao ar na ABC todo sábado de manhã, só que para tentar levantar a audiência, o canal começou a fazer vários testes. Em 1982, foi criado um quadro chamado Riquinho e Scooby-Doo Show. Basicamente era um programa de 1 hora que alternava entre histórias de Riquinho e histórias de Scooby-Doo. Richie Rich Scooby-Doo Show! It's Scrappy too! Ok, a audiência não melhorou e aí a ABC foi tentar fazer um novo teste. Agora, em 1983, o canal criou um quadro chamado de The Scooby and Scrappy-Doo Puppy Hour. Basicamente, era um programa de 1 hora que alternava, agora entre histórias de Scooby-Doo e Scooby-Loo e as aventuras do cachorro Puppy. The Scooby and Scrappy-Doo Puppy Hour. Mais um belo fracasso de audiência. As séries foram canceladas, mas nem a ABC e nem a Hanna-Barbera, elas estavam querendo desistir de Scooby-Doo. Por isso, em 1983 foi lançado o novo show do Scooby-Doo e Scooby-Loo. A ideia era simples, pegar os melhores elementos que o público mais gostava das séries antigas e adaptar usando o carisma do Scooby-Doo e do seu sobrinho Scooby-Loo. O desenho voltou a trabalhar bastante os mistérios. A Daphne participava do desenho e a audiência começou a voltar. Isso deu um novo ânimo pro pessoal da Hanna-Barbera. E aí no ano seguinte foi lançado a continuação, uma série chamada Os Novos Mistérios de Scooby-Doo. Scooby-Doo, onde está você? Vamos, Scooby, onde você esteve? Vai começar tudo outra vez. A diferença é que aqui, Fred, Velma e Daphne voltam a aparecer com frequência e a participar dos mistérios, e isso ajuda a aumentar ainda mais o sucesso do desenho. Em 1985, uma série totalmente diferente foi lançada,
chamada Os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Aqui, Scooby-Doo, Scooby-Loo, Salsicha e Daphne tinham a missão de capturar 13 fantasmas. E esse foi o problema. Os 13 fantasmas de Scooby-Doo. Querendo trazer algo novo e surpreender o público, a ABC e a Hanna-Barbera criaram agora uma nova fórmula, um novo desenho, diferente de tudo que já existia. Agora, Scooby-Doo não era mais como as séries antigas em que os monstros eram, na verdade, pessoas reais. Aqui nessa série, os fantasmas eram fantasmas de verdade. Isso fez com que na época muitas pessoas criticassem esse novo desenho, dizendo que ele era muito assustador para crianças assistirem. Sem falar que às vezes os fantasmas não eram chamados de fantasmas. Só vocês poderão fazer os demônios voltarem a... Mas por que nós? Porque vocês os deixaram sair. Pois é, dizer que fantasmas eram na verdade demônios, isso não ajudou muito não e deixou o desenho com um ar bem mais pesado. Aí muitos pais não deixavam os filhos assistirem. Isso fez novamente a audiência do desenho cair. E dizem os boatos que esse desenho só teve 13 episódios porque ele foi cancelado antes da hora. E esses boatos fazem sentido, porque se a gente for analisar bem, na história do desenho, né, o Scooby-Doo, ele deveria capturar 13 fantasmas, mas o desenho foi cancelado e o Scooby-Doo só capturou 11 fantasmas. E aí, depois de várias tentativas buscando uma nova fórmula de sucesso, finalmente ela apareceu em 1988. Pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo, pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo. Pintou mistério na cidade, é só chamarem esse cão. Scooby. Pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo, pequeno Scooby, Scooby-Dooby-Doo. Esse desenho é genial. Aliás, esse é o meu desenho preferido do Scooby-Doo. Eu adoro o Pequeno Scooby-Doo. Eu posso dizer que é um dos poucos desenhos animados que eu assisto até hoje. É um desenho muito bem feito, as histórias são divertidas, tem aquele clima de mistério, é muito legal. A ideia do desenho é mostrar como seria a infância dos nossos personagens e mostrar que desde criança eles já se metiam em aventuras, querendo resolver mistérios, fugindo de monstros que na verdade eram pessoas reais. Aqui a Hanna-Barbera acertou em cheio, repetindo a fórmula que tinha dado super certo com a primeira série, Scooby-Doo, Cadê Você? Só que agora aplicando ela na versão criança dos personagens e com muito mais humor. Vocês dois parecem dois bobalhões nessas roupas espaciais. Não, Daphne. Somos os mascotes guardiões do FLC. E é oficial. Scooby e Salsicha são praticamente os mesmos. Daphne é bem ligada em moda e um tanto quanto patricinha. Fred é metido e arrogante. E Velma é uma nerd. E claro, a parte mais divertida era quando o Fred, em todo o episódio, aparecia acusando que o monstro disfarçado era, na verdade, o seu vizinho Ruivo Herring. Então, neste caso é absoluta, positiva e inegavelmente o Ruivo Herring. Eu quero encontrar o tal monstro e apertar a mão dele. E o curioso é que o Pequeno Scooby-Doo fez muito sucesso na época, mas foi o último desenho produzido por muitos anos. Scooby-Doo só voltou a ganhar uma série nova 11 anos depois, quando em 2002 surgiu O Que Há de Novo Scooby-Doo, um desenho que baseia-se na série clássica, mas faz uma releitura dela. É como se refizesse a série mais famosa de Scooby-Doo, Cadê Você?, deixando ela mais moderna e mais atual. Foi uma produção da Hanna-Barbera em parceria com a Warner e a série fez bastante sucesso. O desenho voltou às origens, com foco nos mistérios, um leve humor, sem os 200 tios e 200 primos do Scooby-Doo aparecendo novos personagens. Uma série bem fiel às origens. O que há de novo, Scooby-Doo? E aí depois disso, em 2006, o negócio ficou meio zoado. Como esses dois assim eu nunca vi, Como esses dois assim eu nunca vi, Como esses dois assim eu nunca vi. Salsicha, Scooby-Doo atrás das pistas. Salsicha e Scooby atrás das pistas.
Salsicha e Scooby-Doo Atrás de Pistas trouxe uma proposta completamente nova. Com um visual bem moderno e uma história maluca, Salsicha e Scooby se mudam para a mansão do tio Albert, um cientista que desapareceu após inventar uma fórmula secreta. A essência do desenho é basicamente uma aventura. Não tem mistério, não tem humor. Aliás, o desenho é tão chato que a gente até sente saudades do Scooby-Doo. Essa série teve só 2 temporadas e aí foi cancelada, óbvio, né? E depois da chuva vem o sol, né? Em 2010 estreou a ótima série Scooby-Doo Mistérios S.A. O desenho voltou ainda mais às suas origens, mas as histórias foram construídas com uma linguagem mais jovem e adolescente. As novidades estão nos traços levemente puxados mais pro estilo mangá e os episódios que têm histórias que continuam no próximo episódio, simulando uma novela. Anteriormente em Mistério S.A. E claro, né, um romancezinho entre a Daphne e o Fred. Desculpa, turma, mas o Fred e eu vamos dispensar. Temos um encontro. E a Velma e o Salsicha. Not here. Velma not in public. E pra fechar a lista, a última série estreou em 2015, chamada Que Legal, Scooby-Doo! Scooby-Doo! Essa nova série é diferente de tudo o que já existiu sobre Scooby-Doo. Ela tem uma pegada muito mais moderna e uma história bem diferente. Não só a história, mas os personagens também têm um novo visual. O desenho mostra a turma após terminar o colegial, eles decidem viajar o mundo na máquina de mistério, procurando diversão, aventuras e, claro, muito mistério e novos monstros. O desenho ficou com uma cara bem interessante e é focado principalmente nas novas gerações. Relaxa, a diferença entre nós e eles é que nós vamos voltar. E no meio de tantas séries que foram criadas, você viu que alguns personagens extras apareceram. Foram personagens criados pela Hanna-Barbera para deixar o desenho mais divertido, ou para pelo menos tentar isso, né? Então, só pra gente recapitular, além do Scooby-Doo, além do Salsicha, do Fred, da Velma e da Daphne, quem foram os outros personagens que chamaram a atenção? Tivemos o Scooby-Loo, o sobrinho do Scooby-Doo, Scooby-Dão, o primo do Scooby-Doo. Tivemos a Scooby-Dee, a prima mais nova do Scooby-Doo, e o tio Yabadoo, o irmão do Scooby-Doo que vive no Velho Oeste. E a mais polêmica de todas, eu preciso mencionar também a Googie, a namorada do Salsicha no filme Scooby-Doo e o Lobisomem, lançado em 1988. Um piloto jovem e brilhante chamado Salsicha dirige rumo à liderança e é incentivado por sua adorável e super animada namorada Googie. Vai, Salsicha, vai! Não tenha dó! Faça os outros pilotos comerem pó! Viva! Ah, sim, teve também a Madeline, com quem o Salsicha teve um rolo no filme Scooby-Doo Abracadabra-Doo, lançado em 2010. Pois é, aposto que essa você não sabia. Sem falar que o Salsicha também já teve um caso com a Velma e até já beijou a Daphne. Esse Salsicha não é devagar não, hein? Mas pera lá, vamos ser justos também, né? A Daphne só beijou o Salsicha porque ela tava hipnotizada, o que não tira o fato que o Salsicha foi um malandrão. Tô com muito medo. Não tenha medo, Daphne, eu estou aqui. Daphne, você é tão perfeita. Isso é horrível! Fred, por favor, acorda. Eu juro que não rolou nada. Não aconteceu nada mesmo. Nada além do melhor beijo que eu já ganhei em toda a minha vida. Desculpe, eu não tô ajudando. Não rolou nada, hein, Fred? Falando em filmes, vamos ver agora quais foram os principais filmes de Scooby-Doo. Scooby-Doo teve 5 filmes especiais que foram lançados diretamente na TV. Não passaram no cinema, passaram direto na TV. Começando com Scooby-Doo em Hollywood, de 1979, Scooby-Doo e os Irmãos Boo, de 1987, Scooby-Doo e o Lobisomem, de 1988, Scooby-Doo e a Escola Assombrada, de 1989, e Scooby-Doo e Uma Noite das Arábias, de 1994. Esse último com um estilo bem diferente de desenho. All the food we can eat and we get paid. Depois disso, houveram mais 27 filmes lançados diretos para VHS ou DVD.
É muita coisa, com destaque para o primeiro, lançado em 1998, chamado Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, um clássico que passou diversas vezes na Cartoon Network, e com destaque também para o mais novo filme lançado em versão Lego, Lego Scooby-Doo, Hollywood Assombrada, lançado em 2016. Romada 76. Ação! Parece que... Não, corta! Espera aí, mas que barulho é esse? E fora isso, Scooby-Doo teve mais 4 filmes produzidos em versão live action, que são filmes feitos com pessoas reais. Os 2 primeiros foram lançados no cinema, Scooby-Doo, lançado em 2002, e Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, lançado em 2004. Em 2009, para comemorar os 40 anos de criação do desenho, a Warner e a Cartoon Network fizeram uma parceria e planejaram um terceiro filme, Scooby-Doo, O Mistério Começa, que teve um novo elenco e uma nova história, inventando como o Salsicha e o Scooby-Doo se conheceram. E em 2010 foi lançado o 4º filme oficial, Scooby-Doo, A Maldição do Monstro do Lago. Também não passou nos cinemas e estreou diretamente no Cartoon Network. E um desenho tão famoso como Scooby-Doo é normal, né, que ele seja citado em várias séries, filmes, desenhos. Mas tiveram 2 casos especiais que foram muito legais. O primeiro aconteceu no desenho Johnny Bravo, no episódio Bravo Dooby-Doo. O carro do Johnny Bravo quebra e ele precisa de uma carona para poder visitar a sua tia, quando descobre que ela desapareceu. Então, enquanto procuram pela tia, eles acabam encontrando um fantasma. O meu carro acabou de quebrar e eu gostaria de saber se vocês poderiam me dar uma carona. Eu estou indo visitar a minha tia Jebediza e odiaria chegar atrasado. Outro caso interessante aconteceu em Futurama, que fez uma homenagem ao desenho, deixando os personagens iguais ao Scooby-Doo. Okay, I'm a rockaholic. E vamos ver agora mais algumas curiosidades sobre Scooby-Doo. Scooby-Doo é o apelido de Scoobert-Doo, um cachorro da raça dinamarquesa Dog alemão. O nome verdadeiro do Salsicha é Norville, mas ele não gosta de ser chamado assim, prefere ser chamado por Salsicha. Pra mim está ótimo. O verdadeiro dono do carro, Máquina de Mistério, é o pai da Daphne. Ah, eu já entendi. A comida preferida do Scooby-Doo são os biscoitos Scooby. Ele faz qualquer coisa por um biscoito Scooby. Em 2004, a série entrou para o livro dos recordes, como a série de animação mais longa de todos os tempos. Até aquele momento eram 350 episódios. Depois, o título foi alcançado pelos Simpsons. I like it. Em outubro de 2010, os personagens de Scooby-Doo viraram brindes do McLanche Feliz. Um ano depois, em outubro de 2011, eles viraram brindes no Habib's. E em 2015, viraram brindes no Burger King. E tudo que ficou foram suas pegadas nesse tapete. E essa é a grande história do Scooby-Doo, um dos personagens mais queridos dos desenhos animados. Essa é uma história de pescador que ninguém vai acreditar. Viva eu! Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Você Não Sabia. Quem sabe o melhor material que exista no Brasil contando a história do Scooby-Doo. Então, como reconhecimento a esse trabalho, uma das formas de você me agradecer ou elogiar ou parabenizar é deixando o seu gostei aqui embaixo. E principalmente compartilhando esse vídeo com os seus amigos, com seus pais, com os seus tios. Eles com certeza assistiam Scooby-Doo quando eram crianças e vão adorar reviver esses momentos. E para você não perder os próximos vídeos, aproveita e se inscreva no nosso canal clicando aqui no botão vermelho inscrever-se. E se você quiser ver mais vídeos parecidos com esse aqui, você pode assistir a outros vídeos que o canal já fez, como por exemplo esse vídeo aqui sobre Kung Fu Panda e esse aqui sobre A Hora de Aventura. Se você quiser falar comigo ou trocar alguma ideia, minhas redes sociais estão aqui na tela. Eu sou o Andrei Bedeni, esse é o canal Você Não Sabia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!